Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais um episódio do nosso curso de Catecismo Tradicional e vamos hoje encerrar a primeira parte da, que eu diria, virtude teologal, que é a raiz de toda a nossa salvação, ou seja, a fé, né? Na aula passada nós nos debruçamos um pouco sobre a definição dessa virtude, como o católico precisa entender essa virtude, como que ela precisa entrar no mecanismo da nossa vontade, ter uma ligação direta com a razão. A fé é uma virtude infusa. Essa infusão na nossa alma que vem pelo batismo se dá por uma aderência, uma adesão racional àquilo que Deus revelou por causa da autoridade daquele que revela. Nós vimos isso na última aula, né? A virtude da fé, ela tem essa dimensão exterior e nós temos o ato de fé realizado por nós com a virtude já presente na nossa alma pelo batismo, né? Mas ela é uma virtude que vem de fora para dentro. Nós a recebemos no batismo. Mas digo que ela é a raiz porque sem ela ninguém se salvará. E essas são palavras de Nosso Senhor que devem ser lembradas todas as vezes que a tentação que muitas vezes vem à mente dos católicos de duvidar ou achar que outras versões dessa fé podem ser aplicadas. E essa é uma tentação muito real nos dias de hoje, né? Não se trata aqui de intimamente nós termos dificuldade de entender certas verdades de fé. Isso é normal. Puxa vida, como é que os corpos vão ressuscitar? Como é que vai acontecer isso? Se há corpos que estão espalhados pelo mundo inteiro em pedaços, né, em relíquias. Como que isso vai se dar? Como isso vai se dar, nós não sabemos. Mas por que nós damos adesão total, real e perfeita a essa revelação? Por causa da autoridade de quem revelou. Então, se nós temos a autoridade de quem revelou, isso é mais certo do que a maior certeza científica que nós podemos ter. Porque ninguém tem mais autoridade para dizer a verdade do que o próprio Deus, que não se engana e nem pode enganar ninguém, pela sua própria natureza divina. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar da última aula, para dar continuidade na de hoje, é que quem quer ser salvo precisa crer naquilo que foi revelado. É quase uma premissa fundamental. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Reparem, o crer para ser batizado. Quem crer e for batizado, ou seja, você vai acreditar naquilo que será dito a você, pelo batismo entrará na sua alma e você dará aderência racional pela autoridade da revelação. Isso é a virtude da fé. Eu insisto em falar isso e às vezes em outras aulas já falei também, mas eu insisto nisso porque há uma tendência de se confundir a virtude da fé com um ato de fé-confiança, do tipo, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Então, a impressão que dá é que a fé é um ato que depende da minha vontade, no sentido de que eu acredito que Deus vai me ajudar, eu confio que Deus vai me ajudar. Não é bem isso. Ainda que a confiança naquilo que Deus revelou seja real e um ato de religião, não é a virtude teologal da fé, né? Então isso tem que ficar muito claro e nisso já vai deixar muito vivo na alma dos católicos que
qualquer modificação, ou qualquer alteração, ou qualquer adulteração realizada a essa revelação, ela põe abaixo todo o edifício da fé. Por isso que a igreja sempre combateu com muito ânimo, com muita vontade, com muita energia, a heresia, que nada mais é do que um erro em matéria de fé. Né? Mas por que diferença faz do indivíduo acrescentar uma palavrinha lá e outra cá nos artigos de fé? Que diferença isso vai fazer no todo? A diferença é que se Deus em algum momento se contradisse, não é Deus. Então Deus, na sua perfeição e autoridade, revela o que é verdade e é mais verdadeiro que qualquer outra coisa que nós possamos ter certeza. Pois bem, então, justamente diante desse perigo, que é o perigo da heresia, e é uma tentação constante dos católicos, né? Porque se os senhores observarem, por exemplo, quando nós rezamos o credo, né? Às vezes nós rezamos mecanicamente. E é natural, porque aquilo já faz parte da nossa vida e nós repetimos aqueles artigos, mas se nós pararmos e começarmos a pensar em um daqueles artigos, pode vir uma tentação do tipo, será que isso é verdade mesmo? Às vezes isso brota na alma da gente, é normal brotar por inspiração demoníaca, por más tendências nossas ou por má formação nossa. Mas o que é que nos sustenta na aderência a que aquilo seja verdadeiro? A autoridade do autor. Porque se eu quebro a autoridade do autor, aí eu posso duvidar de tudo. Agora, se eu tenho intacta a autoridade de Deus na compreensão daquela revelação, então aquilo não pode estar errado. Não pode haver erro, não pode haver dúbia, não pode haver desconexão com aquilo que foi revelado por Deus. Por isso que a igreja toma muito cuidado com os artigos de fé e, por vezes, usa dos seus dois instrumentos, né? Que é o magistério ordinário e o magistério extraordinário. O magistério ordinário é aquele ensinamento que a igreja dá comumente, sempre, diariamente, anualmente, nas homilias, nos documentos, né? E o magistério extraordinário é quando a igreja solenemente proclama um dogma, para não deixar mais sombra de dúvida. Isso aqui não se discute mais. Por exemplo, Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma. Ela morreu ou ela dormiu? Isso ainda pode ser discutível, né? Porque não interfere no resultado posterior. O que a igreja define como verdade absoluta e inquestionável? Nossa Senhora foi para o céu em corpo e alma. Né? Então, quando a igreja faz essa declaração no seu magistério extraordinário, é para acabar a dúvida naquele assunto. Já era, isso aqui é revelado de forma definitiva e pela autoridade de Cristo, isso é verdade inconteste. Mas aí que está o problema. Por conta da defesa que a igreja fez na história da fé, é que nós podemos saber que tipo de heresia e que tipo de posicionamento foram colocados diante da igreja a ponto dela ter que explicitar essas coisas, né? Então, quando a igreja afirma uma verdade, é porque provavelmente alguém dentro dela ou fora dela está colocando em dúvida alguma parte daquela revelação. E é aí que nasce os erros em relação à virtude da fé, tá? Os que foram elencados aqui no quadro, eu diria que são os fundamentais. Há muitos outros
que são derivados destes aqui, ou semelhantes a estes aqui, ou de alguma maneira se inspiraram nesses três. Mas eu diria que esses três fecham de uma maneira muito geral os problemas de erros em relação à virtude da fé. Nós vamos analisar um por um. O primeiro erro, né? O primeiro erro é chamado de erro fideísta. O que consiste esse erro? Ele enaltece de tal maneira a transcendência da revelação que ele passa a desprezar a razão. Olha que interessante, por isso que eles são chamados de fideístas, porque a relação que existe entre razão e revelação é uma relação de mutualidade perfeita, onde uma esclarece e conduz a outra. Os fideístas, eles propõem uma transcendência em relação à razão, diminuindo o papel da razão. Do tipo assim, não, a fé ela é algo tão sublime, revelado por Deus, que olha, a razão não precisa nem ser usada. Não, a igreja entende que isso aí é algo que vai além daquilo que Deus revelou para o ser humano, sabe por quê? Porque o ser humano precisa desse instrumento para aderir livremente às verdades de fé. Senão ele acaba sendo um escravo da revelação. E Deus não faz escravos da revelação. Nós aderimos à revelação de forma livre, né? Quando a graça entra em nós e nós aceitamos a graça de Deus, é praticamente irresistível. Mas algo irresistível não é algo obrigatório, porque para que houvesse o movimento irresistível em relação à graça, eu tenho que ter aceitado antes. Logo houve um ato de liberdade. Eu poderia não ter aceitado aquela graça. Quando eu aceito, aí ela é irresistível. Isso aí que hoje nós chegamos a essa conclusão de forma mais facilitada, já dividiu a igreja muito entre os séculos XVI e XVII, aquela briga lá com João de Molina sobre a força da graça, a atuação da graça, mas a igreja vai dizer, olha, como é que resolve esse problema? A graça é irresistível quando eu aceito a graça. Então, existe o ato de liberdade. Ora, se tem esse ato de liberdade, qual é o instrumento humano que vai ser usado para aderir àquilo? A razão. Então eu não posso pegar a razão e jogá-la fora como se ela não servisse para absolutamente nada em relação à virtude da fé. Então essa é a posição dos fideístas. Eles negam que a nossa razão seja apta para alcançar o que Deus revela. Ora, isso estaria até certo se ele considerar que a razão humana tem um limite. Há coisas que Deus revelou que a razão humana ela não atinge porque está acima dela, não porque ela não seja capaz. Então nós sabemos que na hora em que nós entrarmos no reino de Deus, que com a graça de Deus nós conseguirmos isso, né? A nossa inteligência, a nossa razão, ela vai ser dilatada para que a gente possa entender aquilo que agora a razão não alcança. Mas o fato da razão não alcançar não viola a integridade do ato de razão humana. Ele continua sendo racional, perfeitamente racional, e nos auxilia a compreender as verdades de fé. Portanto, esses fideístas escorregam, o erro deles é justamente esse, é tornar a fé completamente acima da razão, anulando-a completamente, né? Por quê? A fé precisa da ação da razão. A fé exige a participação.
Eu acho que a palavra precisa não é nem mais adequada. Eu diria que a fé exige a razão. Assim, olha, eu estou aqui. Eu exijo que você construa para chegar até mim. É mais ou menos isso. Se a gente pudesse dar um diálogo, né, entre a virtude e a razão, né? Ou seja, a razão, a fé exige a razão, pois o ser humano a tem e pode, através dela, conhecer as verdades de fé. Portanto, os fideístas erram nesse sentido, né? Pois bem, senhores, outro problema também, e é um problema que na verdade é uma solução, né? A razão humana, ela tem que estar presente no ato de fé, porque ela vai construir a escada para chegar às verdades de fé, né? Por exemplo, se nós pegarmos aqui a revelação da Trindade, né? A razão não atinge a Trindade. Não adianta. É impossível nós compreendermos essa realidade de 3 pessoas e um só Deus. No entanto, quando a gente usa a razão, nos ajuda a compreender esse mistério sem alcançá-lo totalmente. Então a gente sabe que Deus, né? Deus existia antes de todas as coisas, é um ser incriado. No entanto, Deus gerou a segunda pessoa ao se conhecer a si mesmo. Porque se só havia Deus, Deus só podia se conhecer a si próprio. E ao se conhecer a si próprio, ele vai gerar o Filho. O Filho, portanto, é a segunda pessoa por geração divina. O amor entre o Pai e o Filho é a terceira pessoa. Dá para compreender sem alcançar. Nós alcançamos isso na realidade? Jamais. Mas compreendemos como isso pode de fato acontecer. Qual foi a estrutura que eu usei para chegar a essa conclusão? A razão humana. Então, logo, a fé exige a razão. Ela não despreza a razão. Portanto, os fideístas estão equivocados, tá? Outro exemplo também que podemos aplicar a esses fundamentos da razão é, por exemplo, quando estudamos ou nos debruçamos sobre a existência de Deus e os seus atributos. Como é que nós sabemos os atributos de Deus? Nós já vamos ver quais são. Os atributos de Deus são observados pela razão humana e confirmados pela fé. Olha que interessante. A fé revelou e a razão humana entendeu sem alcançar completamente, mas ela entendeu. Quais são, por exemplo, esses atributos de Deus? Tem os atributos exclusivos de Deus, ou seja, os atributos que só Deus tem, que é a onipotência, a onisciência e a eternidade. Esses 3 atributos só Deus tem. Nós conseguimos criar uma estrutura para compreender isso, entender isso? Sim. Onisciência é saber de todas as coisas, presente, passado, futuro. A onipresença é estar presente em tudo. E a eternidade não tem início nem fim. Viu como é que a razão ajudou a chegar a essa conclusão? Mas como é que é isso na realidade? Aí a razão não alcança. O outro exemplo são os atributos comunicáveis ou chamados reflexos de Deus em nós. São atributos de Deus que são refletidos em nós. Né? Não é que nós sejamos pedaços de Deus, não é isso. Esses atributos de Deus refletem na sua maior e mais perfeita criação, que é o ser humano. Né? E que atributos são esses? A caridade, a justiça e a santidade. Deus é a caridade. Nós podemos praticar a caridade. Deus é a justiça. Nós podemos praticar a justiça. Né? E Deus é a santidade e nós podemos ser santos. Então são atributos reflexivos, atributos que vieram de Deus para nós. Ora, o que nos ajudou a montar esse esquema? A razão. E aonde que nós aprendemos a isso? Da revelação.
Então, Deus revela, a razão cria estrutura para entender, compreender, sem, no entanto, atingir a profundidade de todas essas coisas, porque aí está acima da razão e não viola a razão. Perfeito? Depois existe também a questão em relação aos fideístas, é que depois do ato de fé, existe o estudo da revelação. E o que é isso? É o que nós estamos fazendo aqui há 90 aulas, 91 aulas, acho que são 90 aulas hoje, 91 aulas. É o estudo do catecismo. Ou seja, o que nós estamos estudando aqui todo esse tempo? O que foi revelado. Então, esse esforço de estudar o que foi revelado é o ato de fé. É parte do ato de fé. Então, nós já temos a fé infusa na nossa alma e agora nós estamos estudando, compreendendo aquilo que foi revelado através do estudo do catecismo e o que a Igreja, durante todos esses séculos, explicitou com o seu magistério, com a tradição e com a Sagrada Escritura, né? Então, nesse panorama, os fideístas, já assumiram. A razão é parte do arcabouço da fé. Ela exige a razão. A fé exige a razão. Vamos para o segundo erro? Esse daqui é um erro que eu diria que é mais comum, que é justamente o erro racionalista, né? Vocês reparem que provavelmente pelo nome deve ser o contrário do anterior, né? Vamos ver o que é o erro racionalista? É justamente que prega que só podemos dar aderência às coisas reveladas se for conforme a razão. Inverteu a coisa, né? Agora é o contrário. Quem dita a norma é a razão, não mais a fé. A razão, aonde a razão atingir, isso aí foi revelado por Deus. Aonde a razão não atingir, não, isso aí eu não sei, não tenho certeza, porque a razão não atinge. Já é o erro racionalista. E aí é um erro que já está mais presente na nossa sociedade, quando nós muitas vezes nos deixamos levar por uma tentativa de racionalizar aquilo que nós não entendemos da revelação, né? Muitas vezes os senhores ouvem isso até de gente do clero. Existe um clero racionalista? Se existe, né? Por exemplo, né? A Igreja sempre ensinou que o primeiro homem e a primeira mulher foram Adão e Eva. O que o racionalista vai fazer? Não, peraí, se eu não tiver como observar racionalmente essa origem do homem até os nossos dias, eu não posso ter isso como artigo de fé, porque não está dentro da razão humana. Só um exemplo. Poderíamos colocar a Trindade também. Não, isso não faz sentido. Como é que um ser pode ser 3 pessoas? Um Deus e 3 pessoas, né? Como é que é isso? Não, isso não é razoável. Isso deve ter um sentido figurado, isso deve ter um sentido literário. Pronto, ele já trouxe a revelação toda para a estrutura da razão. Ele pegou a revelação toda e botou dentro da caixinha limitada da razão humana. E aí entra o problema dos racionalistas, que vão gerar outros problemas, tá? Outra coisa que o racionalista faz é justamente a negação do milagre. Ora, senhores, na teologia moderna, o que mais se tem são tentativas de modificar o entendimento daquilo que a Igreja sempre ensinou como milagroso. Vou trazer 2 exemplos aqui, mas existem inúmeros outros. É o exemplo da multiplicação dos pães, né? A Igreja sempre ensinou que Nosso Senhor multiplicou
uns pedacinhos de pão que juntaram lá das pessoas e deu um cestozinho. E daquele cestozinho de pão, que deu poucos pedaços, ele alimentou toda a população que estava lá atrás dele, era cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Como fala o texto da Sagrada Escritura. Ora, isso é um notório milagre. Mas como é que o racionalista enxerga isso? Não, não foi bem assim, né? Na verdade, aqueles homens traziam com ele algum tipo de comida e não queriam dividir com os outros. Na hora lá de botar para todo mundo, ele botou só um pedacinho para dizer, ó, não tenho o que comer. Quando os apóstolos começaram a distribuir, eles se sensibilizaram com aquilo e começaram a distribuir. E na hora da distribuição, deu para todo mundo e ainda sobrou. Isso é uma explicação racionalista absurda, né? Até porque não foi só o pão que se multiplicou, mas o peixe também. E como é que as pessoas trariam, andando por vários dias, peixe ali, o peixe que estava salgado? Como é que faz a história aí, né? Então você vai multiplicar. Então que tanta comida é essa que as pessoas traziam também, né? Aonde daquilo ali sobrou comida para todo mundo, né? Então eis aí uma explicação racionalista. E há também outras, como por exemplo, a cura do surdo-mudo, né? Não, o homem não era surdo-mudo. Ele estava quieto porque ele não queria falar. É? E aí nós vamos pegar e não, eu vou convencer ele a falar. Ele foi lá e falou. Ou seja, não há milagre. A razão abarca tudo. Isso é um racionalismo, né? Isso é um erro racionalista. A negação do milagre, né? Portanto, qual é a conclusão que o racionalista acaba chegando, né? É que a revelação é desnecessária, já que a razão informa tudo. Então vem cá, se a razão me informa tudo, não preciso da revelação. Eu tenho que encaixar ela toda dentro da estrutura racional. Qual é a resposta que a igreja dá para isso, né? A igreja vai dizer logo, olha, a razão não é a única fonte de conhecimento. Há uma outra fonte de conhecimento que é mais alta. Mais alta que o quê? Que a nossa natureza. É algo sobrenatural. Então, o que está acima das características humanas, das capacidades humanas, o homem não atinge. E se ele não atinge, só me resta aderir à autoridade de quem revela. E isso é um sustento muito maior do que qualquer razão. Porque a razão humana é fundada na autoridade humana. O outro fundamento é a autoridade divina. Ué, qual é a maior de todas as autoridades? Se eu considerar que existe um Deus, quem é que tem mais autoridade? Agora, se eu digo assim, não, mas Deus não existe. Não, então, peraí. Então, o discurso já ruiu completamente. Né? Nós já vamos para outro campo que nós vamos ver daqui a pouco. Né? Então, outra coisa que a igreja também responde é que não pode haver contradição, pois as duas coisas tendem para o mesmo fim. Ah, isso aqui é interessante. Para que Deus nos deu a razão? Para que nós usemos como instrumento para conhecê-lo. Para que Deus fez a revelação? Para conhecê-lo. Então as duas coisas, estão indo para o mesmo caminho. Não pode tomar caminho diferente. A razão, ela tem que ir no sentido da revelação, a revelação usando a razão para que nós possamos conhecer a Deus. Então, se as duas vão no mesmo sentido, elas não podem ter contradição. Se houver contradição entre a razão e a fé, contradição de negação, não confundir contradição com o fato da razão não atingir. Eu não atinjo, não é que eu estou me colocando contra, eu não atinjo. Isso é muito importante para que a gente não caia no problema dos racionalistas, né? Outra coisa que a igreja vai dizer também em relação aos racionalistas é que quando há uma contradição de fato entre o que foi revelado e o que foi pensado, essa contradição só pode ter nascido de duas coisas.
ou de um equívoco de algum teólogo, ou de um equívoco do cientista. Alguém cometeu um equívoco, que não está ligado com a revelação propriamente dita e nem com a razão. Foi um equívoco de um dos dois. Ou o teólogo escorregou, ou o cientista escorregou. Se nenhum dos dois escorregar, os dois caminham juntos. Agora, se um dos dois cometeu um erro, a contradição não nasce do fato revelado e da razão, nasce do equívoco de quem usou. Tá? E essas discussões, elas muitas vezes podem parecer contradições e equívocos, mas há sempre algo que a igreja às vezes precisa corrigir nesses tropeços, tá? Não confundir também com a discussão que muitas vezes os teólogos têm. Os teólogos não estão em contradição, eles estão buscando respostas teológicas para um problema teológico. Se vocês perceberem, por exemplo, tomarem contato com as correspondências que Santo Agostinho fazia com São Jerônimo, vocês vão ver ali que os dois se batiam de vez em quando. Ué, mas por que Santo Agostinho se batia com São Jerônimo? Porque tinham coisas que São Jerônimo defendia que Santo Agostinho não concordava, e vice-versa. Isso é uma contradição? Não. Isso é só uma questão que os dois não tinham chegado a um acordo comum e um discordava da solução do outro, mas estavam todos os dois no mesmo caminho. Entendeu? Então, isso não é contradição. Contradição é quando há um erro. Se há um erro, o erro não é da revelação, o erro não é da razão. O erro é do uso da razão e de quem está usando o dado revelado. E aí a igreja precisa, no seu magistério, corrigir. Por isso que ela às vezes vem à tona para resolver o problema. A outra questão que também nos vem por conta dos erros racionalistas, e a igreja responde, é que há verdades que são incompreensíveis. Tá? Não adianta. Nós já vimos no início da aula exemplos de coisas que são incompreensíveis. Só que o que é incompreensível, sendo revelado por Deus, não viola a razão. Nós só não atingimos. E aí a igreja, mostrando essa estrutura, demonstra o erro racionalista. Ou seja, a fé não pode desprezar a razão e a razão não pode querer ser o ponto de limite para o entendimento daquilo que foi revelado. Então, fideístas e racionalistas são duas posições errôneas em relação à virtude da fé. Aí vem o terceiro erro. O terceiro erro é o chamado erro modernista. Hoje nós temos a presença forte do pensamento modernista dentro da igreja. Mas isso aqui não é de agora, não. Nós estamos vivendo hoje consequências disso. Nós vamos ver aqui. As consequências do modernismo estão aqui, vivas entre nós, né? Mas ele não nasceu há pouco tempo, não. Essas ideias modernistas, elas já vinham do início do século. Só que elas estavam do lado de fora da igreja e começaram a entrar. Esse é que é o grande problema, tá? Mas independente dela estar fora ou dela estar dentro, que ideias são essas? Quais são os erros modernistas em relação à fé? É isso que nós vamos ver agora. Bom, primeiro erro modernista, muita gente vai se identificar. E, infelizmente, é a realidade de muita gente católica. É o erro que afirma que a fé se origina do sentimento religioso. É o primeiro princípio modernista em relação à fé. A fé nasce do meu sentimento religioso, daquilo que eu tenho como experiência com Deus. É daí que brota a minha fé. Opa! Estranho isso. Brota a minha fé do sentimento que eu tenho? Vamos ver o que a igreja tem a dizer sobre isso, né? A fé
para o modernista, é uma espécie de apetite do espírito, inato do homem. Ué, o homem quando foi criado, ele já tinha isso dentro dele? Já! Isso é inato do homem. É quase um apetite do espírito, né? Isso é afirmação modernista, né? Vamos ver no que isso vai desembocar, né? Seria como que uma intromissão de Deus dentro da alma humana. Antes do indivíduo mesmo ter o sacramento, ele já tem a fé mais ou menos evidenciada na sua natureza. É algo mais ou menos imanente. A fé seria algo imanente à natureza humana. O homem, em geral, ele tem um sentimento religioso, tal. Então, sentimento religioso de que existe algo que é maior do que ele é uma coisa. Virtude infusa da fé pelo sacramento é outra coisa. Ela vem de fora, ela não vem de dentro, e a igreja vai explicar já já. É como se fosse Deus falando com a gente de forma pessoal, alimentando essa fé em nós. É aquele velho exemplo, Deus falou comigo, Deus me ensinou, Deus me mostrou, Deus me deu ali um negócio. Não. A virtude teologal da fé é algo que você não sente. O que você sente no batismo? Os sinais sensíveis do sacramento, né? Você vai sentir lá os gestos do padre, você vai sentir o óleozinho que o padre bota na criança ou no adulto, os sinais da cruz, e o principal, vai sentir a água batendo na sua cabeça e o padre te batizando e você escutando o padre falar as palavras da forma do sacramento. Aquilo ali é toda a parte sensível do sacramento. Tirando aquilo ali, você não sente mais nada. Você não vai sentir o Espírito Santo entrando, você não vai sentir fé entrando, esperança entrando, caridade entrando. Nada. Aquilo vai entrar espiritualmente, você não vai sentir nada. Mas tudo aquilo ali vai acontecer dentro de você. Tá? Então, a característica imanente é isso, tá? O modernista acha que a fé é algo imanente, é próprio do ser humano, né? Nasce no próprio ser humano e é para o próprio ser humano e desenvolvida pelo ser humano, e Deus fala diretamente com o ser humano, no sentido pessoal da coisa, né? Não. Se fosse assim, Nosso Senhor não teria constituído a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Vos ouve quem é? Aqueles 12 homens ali que ele escolheu para ser o colégio apostólico, né? Então, nós vamos ouvir Deus quando? Quando a igreja fala. Estamos ouvindo Deus, Deus está falando, através da igreja, né? Outro problema é a fé e a razão têm objetivos diferentes, né? Para o modernista, para o que professa o erro modernista, né? A fé, ela está direcionada para Deus, e a razão nem sempre está direcionada para isso, né? Cai um pouco no racionalismo e no fideísmo de forma indireta, mas sem propriamente ser um e outro. Eles acham que a fé e a razão, eles podem estar em caminhos contrários, diferentes, né? Não nega nenhum nem outro, como os anteriores fazem, mas eles acham que em algum momento aquilo pode tomar outro rumo. Não. Toda a obra, toda a estrutura da criação, ela tende para o Criador, né? Ela tem traços do Criador. A ordem estabelecida por Deus, ela sempre leva e deveria levar o homem para o mesmo fim que é o próprio Criador, tá?
Assim como não haveria nenhum tipo de conflito se a fé aceitar a fiscalização da ciência. O modernista pensa assim, não. Se a ciência ela pode investigar a fé e dar os atributos da ciência à fé. Não, isso não faz mal à fé. Era como se a fé passasse a ser uma escrava da ciência. Entendeu? Então, por exemplo, né, eu vou aderir a um fato de fé se a ciência disser que está ok. Como assim? Né? A ciência não é parte da estrutura da razão humana e a fé ela não está acima disso e não usa disso para chegar até ela, então não tem como nós submetermos a revelação à ciência. Né? Na verdade, elas estão direcionadas para a mesma coisa e não uma submetida no sentido estrutural uma da outra, né? E por conta dessa dependência da análise científica, a fé passa a ser algo evolutivo. Olha o modernista aí de novo. Como assim algo evolutivo? É algo que no momento a igreja entendeu de um jeito, agora ela entende de outro. Ela usou da estrutura científica para analisar melhor o dado revelado. Ué, analisar melhor? Então, peraí, a fonte da revelação é a ciência? Entendeu como é a concepção modernista de fé? Ele não se incomoda que a ciência faça um julgamento daquilo que foi revelado por Deus. Então, a fonte passa a ser a ciência e não mais Deus. Não é? Não é exatamente isso que acontece na prática atualmente, em muitas situações? Pois é, isso aí é a estrutura do que a gente chama de heresia modernista, né? Quando São Pio X fala que o modernismo é a união de todas as heresias, é porque ele viu que esse tipo de pensamento dava ensejo a toda forma de pensar herética. Porque se a fé pode sofrer adaptações segundo uma análise científica, você pode dar razão a todos os hereges do passado. Não é? Não é algo que é mutável? Você pode dar razão para todo mundo. Por isso que o modernismo ele consegue reunir todas as heresias numa só. Né? São palavras de São Pio X. E aí o que acontece com a fé? Vira escrava da ciência. Né? É científico isso? Né? A transubstanciação é científica? Né? Dá para eu comprovar em laboratório que o pão deixou de ser pão e virou carne, corpo, sangue nosso Senhor Jesus Cristo? Né? É interessante que os milagres eucarísticos que estão espalhados pelo mundo são sinais, assinaturas de Deus para comprovar a revelação, mas são coisas assim, esporádicas. O mais famoso deles é o milagre de Lanciano, né? Se alguém não conhece esse milagre, estude sobre ele, vá ler alguma coisa sobre o milagre de Lanciano e vocês vão ver que Deus deu uma assinatura no mundo ali, ó. Isso aqui é meu corpo e meu sangue mesmo. Né? Não vou aqui adentrar nos pormenores de Lanciano, porque senão nós vamos mudar o nosso foco. Mas está lá a assinatura de Deus. O milagre é uma assinatura de Deus. Ó, isso aqui é verdade. Tá? Qual a resposta católica para isso? Né? A fé não é experiência pessoal. Isso aí deveria estar gravado na porta de todas as igrejas do mundo. A fé não é experiência pessoal. A fé é um dado externo que Deus revelou. Se Deus não revelasse, nós nunca saberíamos dessas coisas. O que Nosso Senhor fala? Essas coisas estavam guardadas desde o início do mundo. Se estava guardado, ninguém sabia. Só Deus sabia. E se só Deus sabia, Ele vai poder revelar.
A igreja também responde o seguinte: Deus estabeleceu sinais para comprovar o que ele fala. Ele não precisava fazer isso, tá? Basta a autoridade dele. Mas mesmo assim ele estabeleceu sinais. O que são esses sinais? Milagres e profecias. Então, se nós pegarmos lá os profetas do Antigo Testamento, que escreveram, profetizaram 400 anos antes da vinda de Cristo, e 400 anos depois, tudo aquilo que eles falaram estava lá acontecendo? O que é isso? Eles combinaram? Ó, daqui a 400 anos, tá? Quem estiver lá vai fazer isso aqui, tá? Que eu falei, tá bom? Claro que isso é impossível. Então, se aquelas coisas aconteceram 400 anos, 500 anos, 1000 anos depois, é um sinal claro de que aquilo ali é divino. E o outro sinal é o milagre. Esses aí, a multidão de exemplos. O próprio milagre que eu falei agora aqui recentemente, o de Lanciano, milagre eucarístico, é um exemplo de uma assinatura de Deus no milagre para comprovar aquilo que ele está revelando através da igreja, tá? Portanto, o fato da revelação, ele é comprovado por Deus por milagres. Logo, a fé é algo que Deus disse para nós, nos deu, nos transmitiu, nos infundiu, e não fomos nós que desenvolvemos, nem tivemos experiências pessoais nenhuma, tá? Quais são as consequências do modernismo? O modernismo ele vai justificar duas coisas. Ainda que ele não seja assim, ele vai gerar isso, ele vai justificar duas coisas. O quê? Ele vai justificar o ateísmo. Por que ele vai justificar o ateísmo? Porque se a fé é uma experiência pessoal e eu não tiver experiência nenhuma, aí então não preciso ter fé. Não, eu não tenho experiência nenhuma, eu não sinto Deus na hora nenhuma, eu não ouço Deus na hora nenhuma, eu nunca tive experiência de nada que seja divino, então eu sou ateu. E o que o modernista vai dizer? Não, tudo bem. Não, tudo bem não. A fé, ela é algo externo. Você não a recebeu, mas você precisa receber, senão você não vai se salvar. Mas o modernismo, ele gera o ateísmo. E gera também a equiparação de todas as religiões. Isso nós vimos por que acontece. Porque se o dado revelado é pessoal, então a experiência islâmica é boa. A experiência protestante também é boa. A experiência budista também é boa. É tudo pessoal. E a experiência católica também é boa. Então, ou seja, todo mundo ali na mesma instante, porque tudo ali foi experiência pessoal. E essa experiência pessoal gera o relativismo, que é um pecado contra a fé. Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, senhores, esses aí são os três principais erros em relação à fé: fideísmo, racionalismo e modernismo. Eles todos estão muito presentes no dia de hoje. O fideísmo, menos. O racionalismo ainda se encontra com força, mas o principal deles é esse aqui. É o que mais contagia a mente, não só daqueles que não se dizem católicos, mas principalmente dos católicos, tá? Portanto, se a igreja toma esse cuidado, é porque existe uma necessidade desse cuidado. Né? A fé é algo necessário. E o que é essa necessidade da fé? É você crer nas verdades que Deus revelou. Isso é necessário. Não é algo assim, uma experiência que você pode ter. Eu posso ter essa experiência. Não, você precisa ter essa experiência, precisa conhecer a fé, porque senão não haverá salvação. Tá? Portanto, ela é necessária à salvação. E a fé é também a base da justificação. O que é a justificação? A santidade. Eu só posso ser santo se eu tenho fé.
Não, então não dá para ser santo sem fé? Não dá. A fé é a raiz, é a base de toda a vida da santificação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada de nenhum ato fora dessa estrutura. Não adianta, né? Podem os liberais pularem, podem os ateus reclamarem, pode tudo mais, os relativistas. É isso que está na Escritura, é isso que a Sagrada Tradição revelou, é isso que a Igreja sempre ensinou durante o seu magistério infalível, tá? Só que nós temos que fazer uma distinção entre verdade de fé e o ato de fé, tá? É fácil entender essa distinção, né? A virtude de fé é uma necessidade de meio, ou seja, eu preciso ter fé para me salvar. O ato de fé é uma necessidade de meio e de preceito. Por que eu digo isso? Por exemplo, em relação a uma criancinha batizada e um louco, eles não vão ter o cumprimento do preceito. Porque uma criancinha não tem como ter ato de fé. E o louco também não, porque ele não sabe o que ele faz. Louco que eu digo é o indivíduo completamente sem juízo, tá? Não é o indivíduo que tem problema psicológico, nada disso, é o que não tem juízo. Agora, o ato de fé é a fé praticada. É a fé no preceito, ou seja, é o cumprimento dos preceitos daquilo que a fé me manda cumprir, né? Portanto, só pode ser feito por quem tem o uso da razão. Então, no caso das criancinhas, quando chegarem ao uso da razão. E os loucos nunca terão esse uso, a não ser que se curem da sua loucura. Mas eu penso que um louco curar-se de uma loucura, eu acho que humanamente é impossível, eu não sei o que os psiquiatras falam disso, né? Mas eu acho que a pessoa que nasce louca não seria capaz de recobrar a razão, a não ser que fosse por um milagre, né? Mas, caso ela recobre, caso ela consiga ter a sua razão restaurada, se isso é possível, aí ele passa a ter que realizar o ato de fé, tá? Que é ato de fé e virtude de fé. Então aqui nós estamos falando da fé-virtude. Quando eu a tenho, aí eu tenho que gerar os atos de fé, tá? Isso é muito importante. Portanto, senhores, o que não crê será condenado, infelizmente. E essa palavra, infelizmente, é muito verdadeira, porque é a infelicidade eterna, a felicidade eterna que está em jogo, né? Se não fosse assim, Deus assim não teria revelado, né? Portanto, quais são as verdades que se deve crer, né? Então vamos começar. Primeiro para os infiéis, depois para os fiéis. Os infiéis têm que crer? Tem. Senão eles não vão chegar à fé. Se eles não chegarem à fé, eles não vão ser salvos. Então o que o infiel precisa saber de mínimo para chegar à verdade revelada? Ele tem que entender que existe um Deus que se fez conhecido e que esse Deus é remunerador. O que é isso? É um Deus que vai dar a você conforme seus méritos. Um infiel é capaz de compreender isso, não é? Ele é capaz de compreender que existe um Deus e que esse Deus premia os bons e pune os maus. Nesse mínimo conhecimento, ele pode chegar à fé verdadeira, porque ele pode se questionar, tá, se existe um Deus, quem é o Deus verdadeiro? E o que esse Deus se revelou algum dia? Se ele se revelou aonde? Né? Isso, a cabeça do infiel. Agora, quanto aos fiéis? Quanto aos fiéis, aí agora as responsabilidades já são maiores, né? Em relação à fé. Por quê? Os fiéis, eles vão crer no Deus remunerador, assim como o infiel, eles vão crer nos mistérios de Deus, que aí agora eles já possuem a virtude infusa. Então eles vão ter que crer na Trindade, eles vão ter que crer na redenção, eles vão ter que crer na encarnação do Verbo, que seria o mínimo para ele ser salvo. E sem contar que, se houver a possibilidade, ele vai precisar estudar
o símbolo dos apóstolos, os mandamentos, o decálogo, as orações, é o catecismo de novo. Então nós, como fiéis, temos que estudar essas coisas para que nós possamos usar da razão para atingir as verdades de fé. Portanto, ele vai ter que usar dos sacramentos, principalmente os sacramentos que são chamados para todos. Quais são os sacramentos para todos? O batismo, a penitência e a Eucaristia. Os outros não são para todos? Não. Matrimônio, só para quem vai se casar. Ordem, só para quem vai ser padre, né? A crisma nem todos vão conseguir receber, porque alguns vão morrer antes de receber, né? Aí vai ficar faltando a extrema-unção. Mas a extrema-unção não é para todos também? Calma. A extrema-unção é o sacramento dado àqueles que estão chegando na hora da morte. A vida está acabando, ele está adoecendo, vai morrendo. Mas um condenado à morte, ele não recebe extrema-unção. Ele recebe o sacramento da penitência. Ele confessa, comunga, mas a extrema-unção ele não recebe. Porque ele não está morrendo. Está nascendo. Ele não está morrendo. Ele vai ser condenado à morte. Olha que interessante. Então, os sacramentos que são para todos é o quê? Batismo, penitência e Eucaristia, tá? E é isso que o fiel terá que fazer. E os nossos deveres, senhores? Os deveres em relação à fé. O que a fé pede de nós? Atos de fé interiores e os atos de fé também exteriores. Quais são os atos de fé interiores, né? Na idade da razão, claro, né? Isso é exigido. Nas tentações contra as verdades religiosas, quando nós somos tentados a aderir em pensamento a uma heresia. Então nós temos que ter um ato de fé interior, tá? Quando recebemos os sacramentos ou então quando está em jogo a nossa morte. Tudo isso são atos interiores. Eu estou recebendo o sacramento, é um ato de fé interior. Veja, isso aqui não se confunde com experiência pessoal de Deus. Ato de fé interior sou eu recebendo as graças do sacramento e entrando em contato com a presença da graça na minha alma. Não é tendo experiência pessoal de Deus. São coisas diferentes, tá? E existe, é claro, né? E esses sinais assim interiores, né? A gente pensa que são coisas muito mirabolantes, mas existem atos pessoais interiores, por exemplo, como você fazer um sinal da cruz, recitar o Pai Nosso, o Credo, essas coisas que a gente faz de forma interior são atos de fé interior. E os atos de fé exteriores? É aquele que faz com que nós manifestemos a nossa fé ou neguemos algo que viola a nossa fé. Então, por exemplo, respeito humano, né? Puxa, eu estou rezando o terço aqui, eu tenho o hábito de rezar o terço. E veio um indivíduo ali que me conhece, eu vou esconder o terço, hein? Porque o cara tem vergonha de dizer que é católico. Isso é respeito humano. Ou então, num grupo, quando alguém afirma um absurdo sobre a igreja, o cara fala assim, eu vou ficar quietinho, não falar nada não. Isso é respeito humano, né? Então, são manifestações exteriores da fé, né? Assim como, por exemplo, as negativas. Por exemplo, o indivíduo te convida a ir num culto protestante. Você fala, olha, agradeço o convite, mas eu não vou porque eu sou católico. É uma negativa. É um ato exterior de fé que é apresentado aos senhores nesse momento, né? Portanto, baseado nesses ensinamentos, né? O que nós não podemos fazer? O que o católico não pode fazer? Isso aqui é interessante para a gente encerrar, né? Primeiro, buscando a realidade brasileira atual e do mundo do Ocidente, né? Não se pode receber pastores protestantes enquanto tal. Ah, eu vou na sua casa dar uma bênção na sua mãe que está doente, o pastor protestante. Tem que negar.
A não ser, é claro, né, que a pessoa que esteja na sua casa seja protestante e você não tenha controle sobre aquilo porque se trata de um adulto livre e racional. Então você vai embora, aconselha, mas se depender de você a aceitação disso, o católico não pode. O católico não pode participar de cultos de outras religiões. Isso só é tolerado em casos em que há exigências sociais. Como assim, né? Você tem um amigo que vai se casar na igreja protestante, o amigo é o seu amigo braço direito, amigo de trabalho, amigo da família, gente que tem muita importância para você. O que você faz? Se você tiver que ir e não tiver outro jeito para não causar um problema gigantesco, você vai materialmente. Ou seja, seu corpo está lá, mas você não. Tá rezando por ele. Exatamente. Entendeu? Seu corpo está lá, chega atrasado, fica do lado de fora, ou seja, só vai para cumprir tabela. Isso é claro, em situações muito específicas, né? Às vezes uma festa de família, você está lá, você foi convidado para um almoço de família e você sabe que a família é toda protestante e vai ter um pastor rezando lá. Mas se você não for, vai ficar um negócio tão agressivo com a família que você vai, mas você, na hora que tiver a oração lá, você sai fora, você vai fazer outra coisa, vai no banheiro, vai fazer qualquer coisa, ou seja, é uma presença material em situações de necessidade social e cultural. Nada mais que isso. Você ir num culto protestante para participar das orações que eles fazem lá, jamais é proibido ao católico. Isso vale para toda e outra e qualquer religião. O contrário pode, tá? Se o pessoal quiser ir na igreja, numa missa, eles são muito bem-vindos. Eles não podem receber os sacramentos, não podem participar da vida católica, a não ser que se convertam. Mas eles podem entrar na igreja, assistir missa, pode fazer o que quiser. É justamente isso, a igreja é universal. Mas o católico ele não pode participar nem permitir que essas coisas aconteçam, tá? Pois bem, senhores, isso vale para todo tipo de religião que não seja a religião revelada. Quais são os pecados contra a fé? Para a gente encerrar. Pecados por omissão. Um eu já falei, respeito humano. O outro é o indiferentismo. Isso também é um pecado. O indivíduo viver como se a religião não existisse. Ah, Deus deve existir, mas ele não quer saber de mim, eu também não quero saber dele, e vive como se Deus não existisse, né? É o indiferentismo. E o respeito humano é a vergonha de se mostrar virtuoso ou católico diante de uma sociedade que renega isso. E os outros pecados são pecados por ação. Quais são os pecados por ação? A igreja nomeia dois e nomeia uma entidade. Olha que interessante. A igreja fala da heresia. A heresia é fácil, é aderir a qualquer tipo de igreja ou seita ou grupo que negue alguma verdade de fé. É heresia. A segunda coisa é apostasia. É o contrário, não digo ao contrário, é diferente. O católico era católico, ele saiu da fé católica e foi para outra fé. É o pecado de apostasia. E nessa história toda a igreja nomeia uma entidade que é proibida aos católicos peremptoriamente, a maçonaria. Não pode. Né? Ah, porque tem o padre que é maçom, o bispo que é maçom, tenho lá um amigo meu que é muito católico e é maçom. Não, está errado. A igreja proíbe qualquer tipo de parceria, qualquer tipo de comparecimento, inscrição com a maçonaria, por se tratar de uma entidade laica, anticatólica, que promove os princípios da Revolução Francesa e da destruição da ordem cristã na sociedade. Só que eles não fazem isso com tiro, com pancada, com guerra. Às vezes até promovem isso, mas o intuito deles é transformar a sociedade substituindo as leis cristãs por leis humanistas. Né? Por isso que a igreja fala abertamente, não pode maçonaria. Então as heresias ele bota tudo num saco, né? Apostasia também.
E a maçonaria? A maçonaria, ela declara, a maçonaria é proibido católico pertencer à maçonaria. Em várias épocas, os episcopados de certas dioceses sempre mandavam essa pergunta para Roma. Pode agora, não sei por que esse agora, né? Eu acho que em 1983, pode agora um católico ir para a maçonaria? A resposta foi peremptória, não. E se for contar ainda as respostas passadas, o não vai ser mais categórico ainda, né? Então não pode, né? E assim a igreja faz com que a alma do indivíduo que recebeu a fé se preserve e ele possa entrar definitivamente naquele grupo que Nosso Senhor menciona. Aquele que crer e for batizado vai se salvar. Perfeito, meus caros? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Esse negócio da maçonaria parece que há tempos atrás era expresso que não poderia. Era expresso. Tem um frade franciscano que já é falecido, da década de 70, 80, que viveu no Brasil, chamado Frei Boaventura Kleppenborg, que ele se dedicou muito ao estudo da maçonaria e ele trouxe várias obras sintetizando isso. E ele chega à conclusão, estudando todos os documentos da igreja, que é proibido. É proibido. Atualmente eu não sei em que situação isso está, mas a igreja sempre condenou a maçonaria. Houve, eu acho que uma retirada da menção da maçonaria como tal, mas as condenações anteriores continuam de pé. É claro que deve haver um esforço aí de tirar isso cada vez mais da doutrina católica. Só que o fato é que durante todos os séculos passados, os papas rechearam de condenação a maçonaria em várias épocas, tá? Então, ou seja, ou a única maneira disso mudar é a maçonaria se converter ao catolicismo e se submeter à autoridade da igreja. Se isso acontecer, maravilha. Mas a gente sabe que não é assim. Então, continua valendo a condenação dos papas. O católico não pode pertencer à maçonaria. Vide aí o caso da questão religiosa no Brasil, entre Dom Vital, Dom Macedo e Dom Pedro II ali, que foi o calcanhar de Aquiles do Império Brasileiro. Perfeito, senhores? Até aqui tudo bem? Maravilha. Semana que vem a gente começa então a segunda virtude teologal, a esperança. Tá bom. Bom? Muito bom. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.